Ligou? Tá funcionando? Tá, agora tá. Não tá funcionando? Tava desligado. Peraí. Pronto, tá ligado. Bate, fala. Alô, bom dia. Esse tá, mas esse tá ligado. Bom dia a todos. É com muito prazer que estamos aqui nesse domingo para darmos início aos trabalhos, né? E para darmos um recado aqui dos nossos trabalhos na Casa Espírita. Então, nós temos todos os dias palestras e passes, com exceção das sextas-feiras. Nos domingos, nós temos esse trabalho também, né, às 10 horas, e também a evangelização infantil. Tá? Eu faço parte, a Maria Alice também faz parte da evangelização infantil. Quem tiver algum netos, filhos, né, por favor, tragam, serão muito bem-vindos. O plantão de atendimento é de segundas, terças e quintas, a partir das 19h15, às quartas-feiras, a partir das 13h15 horas, e de domingo, às 9h30. Também teremos cursos a partir agora de janeiro. Faremos as inscrições para o primeiro ano do curso básico do Espiritismo. E quem tiver interessado deve passar pelo plantão de atendimento. Assistência social, todo segundo sábado de cada mês, onde é distribuído 60 cestas básicas, né, para 60 famílias. Então, quem quiser colaborar, trazendo 1 quilo de alimento, né, não perecível, leite em pó, café, açúcar, arroz e feijão, sal, né? Será muito bem-vindo. A cada 15 dias, aos sábados, nós temos palestra, após a palestra, né? Temos a distribuição de café, leite, suco, para os desabrigados. Então, quem puder colaborar, ajudando com a distribuição, ou então ajudando até com os alimentos mesmo, né? Pode falar também conosco depois da palestra. E nós vamos também aqui mencionar algumas datas espíritas de janeiro, né, que são importantes, calendário espírita nosso aqui. Então, no dia 1º de janeiro de 1846, o nascimento de Leon Denis. No dia 3 de janeiro de 1412, nascimento de Joana d'Arc, na França. No dia 6 de janeiro de 1868, a primeira edição da Gênese de Kardec é colocada à venda. No dia 9 de janeiro de 1862, nascimento de Dr. Ernesto Bozano. No dia 15 de janeiro de 1861, lançamento da primeira edição de O Livro dos Médiuns. E no dia 30 de janeiro de 1907, fundado o Colégio Allan Kardec por Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Minas Gerais. E as palestras podem ser assistidas também via internet. O site é www.casadocaminho.santana.com.br. Então, agora nós vamos iniciar com a prece. Então, vamos cerrar os nossos olhos, né? E vamos nos acalmando, pedindo a Deus que Ele nos oriente nesse momento, que os bons espíritos que aqui estão presentes possam nos dar o auxílio necessário, agradecendo ao Pai essa oportunidade do aprendizado, e que nesse momento que nos encontramos aqui em conjunto, possamos estar abertos, que a nossa mente se abra nesse instante para esse estudo, e assim que possamos mudar o que for necessário e transformar o nosso interior, nos renovando a cada dia, a cada momento,
E pedimos ao Pai também que nos traga, nesse instante, a fortaleza de espírito para que possamos enfrentar todas as dificuldades que nós tenhamos nesses dias desse novo ano que inicia, e que a cada momento também ele possa aumentar a nossa fé, e aumentando a nossa fé, a confiança que tenhamos nele, que ele tudo faz para o nosso bem-estar. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos chamar o Wagner, que vai fazer a palestra de hoje, com o livro Fonte Viva, Dentro da Luta. Bom dia a todos. Todo mundo ligado nessa manhã com o sol maravilhoso, os colegas, os amigos. É o que nós desejamos, um bom dia para todos, né? Nós dedicamos a palestra de hoje para todas as mães que padecem com dores sobre seus filhos, pelas mãezinhas que prepararam-se no sábado para visitar seus filhos nas penitenciárias do Estado, que vararam a madrugada inteira com chuva, com frio, né, naquela esperança de visitar e consolar seus filhos dentro da luta. Também oferecemos esse dia, este momento em vibrações de amor e de paz para aqueles que estão nos prontos-socorros, aqueles que estão nas filas dos transplantes, por aqueles que padecem nos leitos sem visita, né, que também estão dentro da luta, por aqueles que ainda não despertaram para os valores do amor, do carinho, do respeito. Nós também dedicamos a nossa conversa por aqueles que ainda agridem, por aqueles que ainda veem uma rosa e se detêm no caule cheio de espinho, né? Porque muitos se preocupam com os espinhos das rosas, né? E outros se preocupam só com as rosas e aquilo que lhes pode estar beneficiando com a sua beleza, com o seu perfume, né? Tem pessoas que se preocupam com o charco e dentro de tantos charcos tem lírios tão bonitos, né? Essa é uma beleza muito rara, né? Monet mesmo, ele retratava pântanos também, regiões de alagadas, mas ele se detinha às flores e às cores vivas que elas proporcionavam para aqueles que admiravam, né? E também dedicamos a todos aqueles que estão dentro da luta e que transformam o espinho da roseira em escadas para a sua evolução espiritual. E são esses que nós vamos retratar aqui hoje e esperamos falar com muito amor, com muita paz, porque são pessoas que se tornaram mártires, outros que são da nossa cultura espírita, como Gesiel, né? Quem sabe quem é Gesiel? Levanta a mão. Oh, meu Deus. Mas que bom, que bom, que bom que nós vamos falar de Gesiel com muito amor, com muita paz, e esperamos que todos possam aí conhecer o livro Paulo e Estevão, e que lá conta a sua história com muito mais detalhes, né? Porque todos nós, sem exceção, temos a nossa estrada de Damasco, graças a Deus. E estamos aqui, graças a Deus, num domingo maravilhoso, né, para ouvir palavras de consolo e de amor. Então vamos lá, o livro é este aqui, né? Fonte Viva, o item é 62 e retrata o título Dentro da Luta. Então é um trecho que Emmanuel retira da Bíblia, né? Quem fala é Jesus, está em João 17,15. Então assim, não peço para que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Aos amigos da internet, aos colegas que aqui estão, podem adentrar a internet e consultar depois de 1 hora, né, mais ou menos 2, esta palestra. E ao ver a grade de programação, os colegas vão ver que eu sou o último
que está falando desse tema, né, dentro da luta. E durante a semana inteira já foi comentado. Então nós vamos estar falando de um tom diferente, mas não diferente do tema, mas porque cada um tem a sua individualidade, sua linha de raciocínio, não é verdade? Então nós vamos trazer o quê para os nossos companheiros? Que esse tema aqui, o Emmanuel discorre exatamente das pedras do caminho. E nós imploramos, às vezes, ao reencarnar, para reencontrar aquelas pessoas tidas como desafetos, tidos como os inimigos, com títulos pejorativos, né? E, basicamente, a doutrina nos explica que o núcleo familiar são feitos de espíritos que necessitam daquele reencarne, daquele entrelace, porque são esses aqueles compromissos maiores que todos nós temos, estão dentro dos nossos lares, não é? É onde inicia a formação. Então, muitas vezes, como nós sabemos, a dor é algo que nos impulsiona a pensar, a chorar, a desabafar, a nos revoltar. E Emmanuel discorre o tema falando exatamente que nós devemos estar despertando a esperança com mais vigor, a fé, trazendo o raciocínio, a vontade de pensar coisas boas. Porque se você devolver aquilo que você recebe na densidade negativa, você vai estar patinando, ou mesmo você está se igualando àqueles que nos agridem. E se nós queremos melhorar, diz Emmanuel, nós temos o quê? Que pensar no que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, usar palavras construtivas, pedir o alento da prece. E quantas pessoas despertam para a prece, não aquela prece decorada, né? Aquela prece, às vezes, que nós abrimos até um livro de prece e lemos uma prece tão friamente, porque ler uma obra de cunho moral não é como se falasse 2 mais 2 são 4, ou 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. Não, você tem que falar, não é matemática a coisa, é sentido. Então você tem que se concentrar, planejar teu dia, planejar a sua, saber o que está dentro de você, as suas vontades, o seu anseio. Porque às vezes o que nós queremos não é exatamente o que nós necessitamos para transpor as nossas provas individuais, que todos nós temos. Não há uma família reencarnada que não tenha problema. E mesmo se ela for abastada, tiver muito dinheiro, isso já é um problema. Porque se nós estudamos as obras, as parábolas de Jesus, nós vamos perceber, nós estamos falando da Bíblia, né? Que todos nós somos usufrutuários. E o que é usufrutuário? É como se fosse uma casa que aparentemente nós pagamos aluguel, mas estamos sobre o teto de alguém que emprestou, que locou a casa para nós. Nós estamos usufruindo daquela casa. Quem compra também, quem vende, né? Tudo bem? Isso está bem entendido? Então, se Deus nos colocou num jarro, né, num vasilhame perfeito, né, com raciocínio, com a liberdade de ir e vir, se nós temos plena consciência dos nossos deveres, dos nossos compromissos, nós somos o quê? Portadores de uma inteligência, né, portadores de uma vontade, iremos executar a nossa obra diária conforme nos convém. Então, essa questão conforme nos convém, tem a questão da dificuldade, porque a dificuldade que valoriza a nossa caminhada aqui na Terra. As dificuldades são pedrinhas que nós colecionamos. E tem pessoas que constroem pontes com essas pedras, que ligam um local a outro. Tem pessoas que constroem castelos. Tem pessoas que vivem nas nuvens. E através das dificuldades vão construindo colunas que sustentam esse castelo. São sonhos, esperanças.
Vocês já ouviram falar de Mahatma Gandhi? Mohandas Gandhi. É o filme que eu aconselho hoje para que todos vejam. Possam estar, através do recurso do DVD, entrar no making off, né? Entrar no recurso do filme e ver que a transformação de um homem teve a capacidade de transformar uma nação. E ele só se preocupou em falar do que fazia e fazer do que falava. Veja, isso é muito difícil. Falar do que faz e fazer do que fala, as consequências de uma vida íntegra, com esse dialeto, com essa parábola que se faz, é de consequências maravilhosas, de cunho moral elevadíssimo. E pessoas assim são dignas de serem chamadas de pessoas virtuosas, que são as virtudes do Cristo. E Paulo, né, nas suas dificuldades, em suas cartas, né, em suas epístolas, nos retrata muito bem isso. Porque ele vivia do que falava, e falava do que fazia. E quantos estão falando assim? Não, né, estão com a cabeça balançando e estão lá. Não, sim, sim. Isso é um estado de consciência que a pessoa se encontra. Perdão, que ela não se encontra, né? Porque se ela se encontrasse não estava assim, né? E que o mundo nos seduz a cada dia nos tornarmos o quê? A sermos levados, condicionados ao consumir aparências, consumir coisas. Então, consumir as marcas. Se for feijão, é aquela marca de feijão. Se for arroz, é aquela marca de arroz. Se é carro, nós somos conduzidos, somos seduzidos a obter aquele carro, aquele modelo. Roupa, então, nem se diz, né? Mulher, então, já pensou, você põe ela, já foi numa loja de sapatos, você vai ver que a mulher tem aquela coisa, né? Não é tão objetivo. Ela fala que precisa de uma sandália, mas sempre sai de lá com uma sandália, um chinelo. Gostaria de estar levando um tênis e uma sandalinha rasteira. Já viu como é que é, né? Mulher é assim, né? O homem já é mais objetivo, mas também, às vezes, padece um pouco na questão de organização, né? Então, tem seus pós e contras, né? E nem tudo que nós estamos falando é exatamente o que é, né? Porque nós passamos por quê? Por aprimoramentos diários, né? Então, nós já demos um en passant, já falamos um pouco sobre o tema, né, do que nós vamos. Agora vamos falar das historinhas, né? Então, Mahatma Gandhi ele nasceu dentro de uma casta na Índia, e a casta dele era muito rica, né? E ele com 12, 13 anos já foi prometida para uma mulher, e já estava comprometida com ela para se casar. E teve uma briga muito grande lá na casta dele, né? Que ele era um dos filhos do meio. Então, os filhos mais velhos ficaram com seus pais. E ele foi mandado para a Inglaterra. E os colegas lembram, assim como nós, a Inglaterra dominava a Índia. Assim como Portugal, através de Dom João, dos reis, dominavam aqui. E eles tiveram a sua liberdade através de questões políticas, econômicas, como vai estar bem descrito lá no filme, né, bem explicado, de uma forma sem violência. Mas para gerar essa forma de sem violência, a pessoa teve que, dentro da luta íntima dela, buscar, através de preces, de estudos, de conhecimentos, maneiras de exemplificar a cultura dele dentro da Índia. Isso gerou uma transformação íntegra, moral, numa nação inteira. Um homem só provocou isso numa nação inteira. E ele se formou em Direito, né, numa universidade em Londres, que eu não recordo o nome, e lá ele começou a exercer os direitos dele. Então, através de uma dor aparente, de uma agonia, de você sair do seu lar para ir num outro continente frio que neva, como Londres, imagina,
né? Ele passou uma luta interna muito forte, muito agressiva. E conseguiu, através disso, transformar a si e transformar aqueles que conviviam deste homem virtuoso. E uma coisa simples assim. Uma vez foi trazido... Quantos anos tem teu filho? 5 anos. Foi encaminhado a ele um filho de um amigo dele, né? E na Inglaterra eles vendiam açúcar, lá na Índia, né? E a criança estava viciada em açúcar, você acredita? Com 6 anos. Então, foi levado até o Mahatma Gandhi e aí o pai se queixou. Gandhi, você acredita? Meu filho está viciado em açúcar. Eu falo para ele não comer açúcar, não comer açúcar, não comer açúcar. E ele teima em comer açúcar. Eu gostaria que você falasse com ele, porque ele é um admirador seu muito profundo. Tal. E aí o que aconteceu? O Gandhi olhou aquela situação e falou assim para ele: irmão, não coma açúcar. E ficou dessa forma. E aí, com o tempo, ele sempre foi questionando o pai para saber como é que estava a criança, né? E falou: Gandhi, eu fiquei tão frustrado, porque eu esperava que o senhor falasse para meu filho de uma forma tão amorosa, tão, assim, contundente, para que ele não comesse açúcar, que isso faz mal. E você falou apenas para ele não comer açúcar. Aí ele fala assim: como é que eu vou questionar a posição de um nosso querido irmãozinho se eu tenho essa dificuldade e como muito açúcar? Veja, é de uma sutileza, de uma pureza, mas ao mesmo tempo é de uma integridade, uma coisa tão simples, não é ridículo uma coisa dessa? Açúcar, né? Mas é de uma simplicidade tão grande, porque ele começou, através do sermão daquele pai indignado, a se retratar, porque ele mesmo, em suas ansiedades, mulher não come chocolate? Então ele tinha essa dificuldade de comer açúcar. E depois que ele venceu essa dificuldade dele, ele se sentiu assim, mais à vontade para conversar com aquele irmãozinho para não comer açúcar. Então, o que nós estamos querendo dizer aqui? Vamos ao tema, algumas parábolas, algumas estrofes, né? Ele fala o seguinte, discorre aqui o Emmanuel: não peças o afastamento da sua dor, roga forças para suportá-la com serenidade e heroísmo, a fim de que lhe não percas as vantagens do contato. Não solicites o desaparecimento das pedras do teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Então, o diamante, em forma bruta, ele é um carvão. E para gerar um diamante foi milhões e milhões de anos. E quando ele vai para o tratamento químico, ele passa por tantas lapidações, né? Lixa e quebra aqui, para formar o diamante, para ficar aquela coisa, né? Com estilo, com design, para estar enfeitando uma peça que vai ornamentar uma coroa, ou um anel, uma aliança. Ele passou por tanta coisa para ficar admirável aos nossos olhos. E através do conhecimento espírita, através da literatura espírita, nós somos convidados a nos retratar, mas não retratando o próximo, né? Que às vezes nós nos retratamos forjando as pessoas da forma que nós queremos. E achamos que isso é uma luta digna. Não faça isso. Procura mudar a si próprio, para que você, como Gandhi, comendo açúcar, né, se retrate primeiro com você mesmo, para poder ajudar alguém a se retratar que tem essa dificuldade com açúcar. Assim também é a bebida.
assim também é o cigarro. E coisas que são piores do que isso, nos retratarmos através da maledicência. Que a maledicência é algo que nós encontramos no outro, mas o mal está em nós, porque se nós conseguimos enxergar o mal no outro e especificar com tese de faculdade as impurezas do outro, olha só. Aí nós pensamos na teoria do açúcar, né? Que agora nossos companheiros vão pensar bem, né? Como é que eu vou falar para o outro não comer açúcar se eu sou aficionado por açúcar? Não é verdade? E lembrar que todos nós somos responsáveis por aquilo que emitimos. E tudo começa pelo pensamento. E a luta diária nossa é em pensar bem. A luta diária nossa é não ver só o mal no outro, mas ver também coisas boas no outro. Porque se o outro está nos afligindo, tem um motivo de ser. E se nós nos encontramos vigilantes em oração, em prece, nós conseguimos transpor essas dificuldades. Nós gostaríamos de lembrar também do livro Paulo e Estevão, né, de Gesiel. Gesiel, ele vivia numa região, num campo, né? Ele era filho de fazendeiro, e aí ele passou por umas dificuldades, perdeu as terras lá, os bens dele, foi perseguido, virou escravo. Isso tudo está retratado no livro Paulo e Estevão, né? E ele chegou a trabalhar, se eu não me engano, remando, sabe? Em travessias de rio, transportes dos romanos, que ele era um escravo romano. E aí ele adquiriu uma doença e ele acabou, através dessa moléstia, curando a moléstia de um cônsul, se eu não me engano, de alguém que tinha uma importância muito grande em Roma, que estava nessa embarcação. Aí, se eu não me engano, eles foram alvejados, teve um problema lá que foi... Ele foi jogado? Não, né? Não foi jogado no mar, né? Ele foi... teve um problema com a embarcação. Eles entraram numa luta lá e... deixaram ele numa ilha. Ele foi nadando até a ilha lá e deixaram ele lá para morrer, né, com a doença dele. Só que aí, quando toda a desgraça tinha acontecido, né, e ele estava pensando até na vida dele, estava com depressão, não é que ele ainda foi assaltado? Ainda tomou um couro e roubou ainda o resto que ele tinha dele ainda. Aí ele encontrando, né, uma pessoa, né, que também estava com dificuldade, falou para que ele fosse até uma casa do caminho. Aí, ó, que legal o nome, né? Então tinha um caminho, uma estrada. Então os viajores falavam, você segue reto aqui que tem uma casa neste caminho que vai te abrigar, que vai te acolher. E é então que ele conhece a casa do caminho, né? E quem estava lá para receber ele? Pedro, Simão Pedro. E aí ele começa a ouvir dos consolos dentro da luta que Jesus teve. Ele conheceu esse homem vigoroso, inteligente, doce e meigo Rabi da Galileia. Veja, rabinato, quer dizer, que ele era conhecedor das leis. Doce e meigo Rabi, quer dizer, uma pessoa amorosa, consoladora, que fortalecia as pessoas que estavam ao seu redor. Quando ele conheceu Jesus, foi de um consolo tão profundo. E essas dificuldades que ele passou, que estão retratadas no livro, foi uma coisa tão íntegra dele, que ele foi um dos melhores oradores daquela casa do caminho. E ele conheceu Paulo, que Paulo estava perseguindo os cristãos naquela época, né? Da casa do caminho dos apóstolos, né? Ele ainda não tinha encontrado o caminho de Damasco, né? A estrada de Damasco. Então ele perseguia, né? Paulo, aquele homem forte, vigoroso, judeu convicto, né? Discípulo de Gamaliel,
Gamaliel foi um dos homens mais importantes do judaísmo naquela época. E Paulo teve a oportunidade, essa inteligência de estar sendo discípulo de Gamaliel. Então, veja, Estevão falava, ele foi batizado na Casa do Caminho e começou a usar o nome de Estevão. Então, de Gesiel, que ele sofreu tanto na vida dele, que ele perdeu até a identidade dele. E aí ele foi, como cristão, batizado e teve o nome de Estevão. E ele foi o primeiro mártir, né, do cristianismo. Por que ele foi o primeiro mártir? Porque ele foi apedrejado através de um rabinato que teve lá. Ele foi tido como culpado por ser um rebelde, né, e de profetizar coisas profanas. Então, naquela época, para alguns judeus, falar de amor, de paz, de consolo era profano, né? E, bom, não vou falar os detalhes do livro, né? Mas vocês já imaginam que Estevão foi apedrejado, né, como pena, né? Então, alguns, às vezes, têm como pena ser preso, encarcerado. Não, mas eu não pode contar, né? É, irmã da Abigail. Mas aí é o livro, senão a pessoa tem que comprar o livro e ler. Né? Então, o que nós estamos retratando é justamente essa transformação de Estevão, né? De um homem que era escravo, que era rico, tinha posses, né? Tinha saúde, né? Tinha a cultura dele, e foi tomada as terras deles pelos romanos, botaram fogo, acusaram eles injustamente. Veja, todo um processo de depuração, de dificuldade que eles passaram ali, a família passou, né? Então nós estamos retratando isso no livro. Assim como a Lívia, há 2000 anos. Mas para concluir, Estevão, então ele falava de um amor tão grande, mas tão grande, que começou a despertar uma inveja, uma raiva dos rabis que estavam ali. E falou o seguinte, que aquele homem se tornou muito perigoso, porque ele não falava somente, ele estava uma consciência de liberdade tão grande, de uma presciência, de uma convicção, mas acima de tudo, munido de um amor e de um respeito às dificuldades do outro, que ele entendia no olhar e sabia exatamente o que falar para aquela pessoa. Porque o Cristo já vivia dentro dele. Assim como Paulo, depois que passou pela estrada de Damasco, né? Imagina, aquele que ele estava perseguindo, que é Ananias, né? Que ele estava perseguindo uma pessoa para exatamente executá-la. Né? Executá-la de que forma? Ele não ia matar a pessoa, mas ia dar uma pena tão grande, que era a pena de morte. Né? Isso se ele não se tornasse judeu novamente, que ele dava uma chance para a pessoa. Né? Mas normalmente eles não se transformavam em judeu. Eles continuavam cristãos e padeciam sobre as penas. Né? Então é isso. Eu trouxe um livro que é Sêneca, e Sêneca fala o seguinte: vagaroso é o ensino por meio de teoria, e breve e eficiente pelo meio do exemplo. E Sêneca nasceu em 40 antes de Cristo. Quando Cristo nasceu, ele já tinha uns 40 anos, né? Por volta. E o que ocorre? Tem um trecho que eu gostaria de ler, né? Que Sêneca fala sobre felicidade. E é uma luta constante nossa, porque a felicidade não está só dentro de nós. A felicidade está em deixar o próximo feliz. A felicidade de uma mãe é ver seu filho bem. Embora tenha aquela frase, né? Uma mãe são para muitos filhos, e um filho não são para muitas mães.
né? Tem frases contundentes, como essa que eu vou ler também, né? A sabedoria e a virtude são a meta da vida moral, o único bem imortal que possuem os mortais. Sêneca falava isso, né? A sabedoria constituirá, segundo a doutrina histórica, em seguir a natureza, deixando-se guiar por suas leis e seus exemplos. Estando a natureza regida pela razão, obedecer-lhe é obedecer à razão, podendo o homem assim ser feliz. E aí ele fala sobre felicidade. A felicidade consiste em adaptar a natureza para manter um equilíbrio que nos deixe a salvo das vaidades da fortuna e do impulso dos desejos que obscurecem a liberdade. Porque às vezes nós desejamos pessoas e infelizmente às vezes desejamos as coisas das pessoas. E isso nos traz o quê? Uma situação complicada, né? Desejar as coisas das pessoas. Você tem que se conhecer e ser feliz com o que você tem e partir daquilo, né? Dentro da luta, para um caminho de felicidade e libertação, de limitação, né? Se somos limitados hoje, por exemplo, eu não sei nadar, mas tem aquele jargão popular, né? Você vai esperar a água subir até o umbigo, né? Para depois começar a nadar? Não, já vai nadando, já vai aprendendo, né? Então, espero de alguma forma que o tempo já... Ainda tem quanto tempo, né? Tá. Então nós gostaríamos que os companheiros tivessem a oportunidade de comprar este livro, né? Ele é baratinho, custa por volta de 10 a 8 reais, 15 reais, né? E chama Sêneca, Aprendendo a Viver. Sêneca, ele estudou muito Sócrates, Platão. Sêneca vem de artes cênicas, né? E o nome dele é Lúcio Anel Sêneca. Como nós falamos, né? Ele nasceu em Córdoba, na Espanha, e ele era chamado Sêneca o Velho, né? Mas ele era um Sêneca o Velho que falava coisas novas, que despertava a inteligência e a sabedoria das pessoas, né? Então ele tinha um senso de descrição e de ironia muito grande, porque ele trabalhou junto da política de Roma naquela época, e ao ler alguns itens e algumas cartas, né, essa coisa de corrupção que nós vemos aí, né, nos noticiários do Brasil e do mundo, isso é mais antigo do que andar para frente. Isso é mais antigo do que andar para frente. E eles também estão dentro da luta. Todos aqueles que detêm de informação, de poder, se é executivo de negócio, se é um político, se é presidente, se é prefeito, todos nós vamos ser cobrados das nossas tarefas, daquilo que nós não cumprimos e principalmente daquilo que nós prometemos. E nós, como detentores, né, da filosofia espírita, nós não detemos ela, mas conhecedores da doutrina espírita, nós sabemos que vamos ser cobrados de tudo aquilo que deixamos de fazer. Então, queridos companheiros, uma coisa que o tempo nos permite falar, né? Divaldo demorou exatamente uns 3, 4 anos para doutrinar um espírito que se encontrava numa família. E ela possuía a pessoa, né, na questão mesmo de já neuronal. Ela já tomava, às vezes, a forma da pessoa que agredia ela, que ela era... O termo nunca pode...
o termo nunca pode ser usado assim. Ela era vítima de um obsessor. Cara, esquece que isso não existe. Ninguém passa por problemas de graça. Tudo bem? Então, o Divaldo começou a conversar com aquele espírito. Meu irmão, deixa essa moça tão bonita, precisa tocar a vida dela, tal. Como o pai era um trabalhador da doutrina espírita, e ele tinha uma sensibilidade, olha só o que nós vamos trazer para essa manhã. Ele fazia o trabalho dele dentro da casa espírita com tanto amor, com tanta vontade de mudar, porque ele sabia das imperfeições dele, que o inimigo dele, aquele espírito recalcitrante que estava atacando ele, não conseguia atacar ele. A única forma que ele conseguia era atacar a filha dele. E Divaldo doutrinando, fazendo evangelho no lar, ela tomava remédios fortíssimos, ficava quase que paralisada. E aí então esse espírito falou, tudo bem, eu vou ceder o que você está falando. Eu não vou falar aqui, senão o tempo não dá, né? Então depois de muitos meses, quase 5 anos, ele conseguiu libertar essa mulher. E Divaldo fala, essa mulher retomou a sabedoria, a inteligência, uma mulher vigorosa, forte, muito bonita. Começou a fazer a faculdade, e nós sabemos que na década de 60, uma mulher fazer faculdade não é uma coisa normal como hoje, né? A mulher era do lar, e ponto. E ela começou a estudar a doutrina, fez a faculdade, conheceu o marido dela lá, e teve um filho. E eles tinham muitas posses, eram ricos lá em Salvador, né? Então, o Divaldo conta o seguinte, que o pai era dono de uma grande empresa, e que roubou tudo da empresa, e tomou tudo do que era daquele homem, e deixou ele na miséria. Seus filhos padeceram, sua esposa padeceu e morreu. E ele desencarnou, né, numa existência de 100 anos atrás, daquela data, e prometeu que ia fazer com que aquele homem pagasse até o último centavo que fez, não com ele, mas com a esposa e com seus filhos. Então foi que, veja, que ele tomou tudo, roubou. Então não é uma questão de vítima da obsessão. Nós temos que trabalhar, porque nós não somos santos. Se reencarnamos aqui, nós temos que lutar para merecer a ajuda dos bons amigos espirituais que doutrinaram aquele espírito e que deu paz àquela família. Então Divaldo fala o seguinte, que Joana de Ângeles estudou o caso daquele rapaz, né, daquele senhor, e falou, Divaldo, depois de algum tempo, Divaldo foi convidado para fazer evangelho e viu que a mulher estava grávida, porque foi instantâneo, ela, num prazo de 2 anos, 3 anos, já estava fazendo faculdade, já estava namorando, noivando e casou. Ficou grávida em seguida, depois da faculdade, aquelas coisas, né? E teve seu filho. E Divaldo foi na maternidade. E aí Joana falou, né? Olha, esse daqui é aquele espírito tal que veio, através da misericórdia de Deus, adentrar a esta família. E Divaldo falava, porque aquele homem era um trabalhador muito vigoroso, né? Falava assim, esse é meu neto amado. Divaldo, ele não tem cara de missionário. Aí Divaldo falava, sim, ele tem uma missão muito grande. E aí Divaldo brincava, porque sempre visitava, que era um trabalhador lá do Caminho da Redenção, né? Lá das obras de Divaldo. Então falava, acima de tudo, você tem uma missão com ele também muito grande, né? E ele achava que era só por causa da doutrina, de divulgar a doutrina, né? Então Divaldo conta o seguinte, que esse menino cresceu, o vô fez uma poupança, e aí o Divaldo, junto com Joana, falou, tá vendo? Já começou a devolver o dinheiro. Então, olha só como a vida é misericordiosa, né? Ele começou sem saber, devolver o dinheiro para aquele homem, né, através do amor, que tudo, a transformação toda, dentro da luta, é através do amor.
E é esse amor que transformou a vida daquela família. E este garoto hoje é um dispenseiro fiel de Jesus, um trabalhador da doutrina espírita. Fez faculdade, se formou, né, em direito, se eu não me engano, e tocou lá a vida dele. Olha só, cuidou, teve a família dele toda de volta, né, que reencarnou através dele, a esposa, os filhos, e herdou tudo aquilo que um dia aquele homem tomou em outra existência. Olha que coisa. Então é através desse amor que eu espero ter despertado o interesse de todos de ler o livro Paulo Estevão, de estar adquirindo esse livrinho que é R$10 dos Cênicas, né? Lembrando que arte cênica, né, e tudo que nós entendemos de dramaturgia no mundo inteiro vem desse livrinho. Você viu que é um livro grosso, hein? Nossa, tem 10.000 folhas aqui, né? Então, tudo que nós entendemos de dramaturgia, filme, a arte de representar um personagem, a arte de estar expondo uma filosofia de vida, um modo de conduta, um meio de ser do ser humano, vem de Sêneca, né? Do Lúcio Anel Sêneca. E é um livro tão, né? Tem 140 páginas, né? E eu despertou o interesse de Sêneca vendo aquela que fez o filme lá, do Rio de Janeiro, a Fernanda Montenegro. Vocês conhecem, né? Fernanda Montenegro falou uma frase muito bonita de Sêneca, que não dá tempo de eu falar, e aí eu fui atrás de saber quem foi Sêneca. Então é assim que às vezes nós despertamos para uma cultura nova, né? Nova assim, é antiga, mas nova para a nossa existência. Então é isso. Então vamos lá. Então, agora está aberto para as perguntas. Se alguém quiser fazer uma pergunta, uma colocação, podemos fazer. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Vou fazer uma colocação. Nossa, tem muitas, né? Um por vez. Mas é sempre assim, né? Espero ter contribuído aí para o raciocínio dos amigos. Contribuiu né? bastante. Só que queria te perguntar uma coisa do livro do Paulo Estevão. Você falou que quem conhecia Gesiel, eu não liguei ao livro, porque Estevão é o mais conhecido de todos, né? No começo do livro, começa o Gesiel, que eu não me lembro. Eu li muitas vezes esse livro, que eu então, acho assim, maravilhoso, é um livro que ensina demais, né? Toda a doutrina, principalmente o cristianismo, a doutrinação que Pedro fez, Paulo, é maravilhoso, mas eu não lembrava que tinha esse Gesiel, era Estevão. Então, nós costumamos fazer essa pergunta, quem sabe quem é este irmão Gesiel, exatamente por causa da luta que ele teve de transformação, né? Porque ele teve oportunidade de se rebelar e de se tornar também um bandido, ou mesmo devolver, lembra que nós falamos aqui há 30 minutos atrás, que se nós devolvermos com a mesma intensidade aquilo que recebemos, se somos um espelho daquilo que o meio proporciona, é fácil. Fácil. Então, você recebe uma malcriação, devolve uma malcriação. E Jesus fala, se te baterem a uma face, oferece-lhe a outra. Se te roubarem o seu dinheiro, ofereça até a tua capa, a tua túnica. Porque uma coisa é roubar, podem até tirar a sua vida. Agora, uma coisa que jamais o outro ser humano vai conseguir é roubar o que tem dentro da sua cabeça, que são os bens intelectuais que você adquiriu. Como Gesiel, ele adquiriu através da dificuldade uma dureza mental muito grande, uma fé aparentemente movida pela vingança do que ele sofreu. Aparentemente, usamos um adjetivo aqui, parecia, né?
mas que quando ele conheceu o Consolador prometido, ele se transformou muito, mas muito intrínseco nele, porque ele conseguia fazer a leitura da dor do próximo e conseguia consolar o próximo partindo das suas dores que foram consoladas. Isso é muito contundente. Maria de Magdala, quando conheceu os consolos de Jesus, uma mulher muito bonita, bela, detentora de uma beleza, de um poder muito grande. Quando ela conheceu Jesus, a transformação dela foi de 360 graus. Né? Mudou. E chegou, né, um momento na praia que ela pega os frascos, os perfumes mais caros que poderia o dinheiro e o poder trazer para ela. Ela abriu aqueles frascos chorando. Está na Bíblia isso é sério. Chorando. Lavou os pés de Jesus e secou com seus cabelos. Em demonstração de humildade, de arrependimento, porque quando nós nos arrependemos é uma dor muito forte. Mas graças a Deus, quando nós nos arrependemos, se o arrependimento for sincero, para a luz, para Jesus, o consolo é quase que na sequência, imediato. Porque quantas mães ou quantas mulheres seguram mágoas no seu coração e através de somar angústia, desenvolve um câncer. Quantos homens são contidos também? Contidos e acabam com câncer também. Daí vai, a filosofia aqui dá para ir até 2, 4 horas falando sem parar. Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa? Ela está com vontade de falar, né? Não? Lá são várias transformações, viu? Mas eu te aconselho também ao livro Há 2000 anos, né? E depois tem 50 anos depois. Não. É há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e depois Renúncia. Wagner, eu queria aproveitar então. Manda bala. Não, eu queria assim, que você, alguém que estivesse passando alguma dificuldade, né? Que você pudesse dar alguma palavra de consolo, né? O que é de orientação, como que a pessoa pode, nesse momento assim de aflição, né? Como que você poderia estar orientando a pessoa para poder, né, estar caminhando, né, melhor e mais suave? Eu tive uma formação na área de enfermagem. Trabalhei no INCOR, junto com a equipe do Fábio Jatene, né? Trabalhei de voluntário no Hospital das Clínicas e fui efetivo do pronto-socorro. E tinha uma prece que era muito usada. Inclusive, ela é uma espécie de hino dos Narcóticos Anônimos, que fala o seguinte: Senhor, concede-me a serenidade de suportar aquilo que eu não possa mudar. Coragem para mudar as coisas que eu posso. E serenidade para distinguir uma coisa da outra. Pois tu, Senhor, é a tua luz, o teu saber que me consola, que me esclarece e que enxuga as minhas lágrimas de dor. E tem uma parte que os narcóticos usam muito que fala assim: a Deus pertence a vingança. Porque se Deus é
a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, né? E Jesus fala, eu, Pai, somos um só, né? E a Deus pertence a vingança. Então quer dizer o quê? Que somos filhos devedores, sim, somos, mas a indulgência é tão infinita do plano espiritual que nos proporciona reencarnarmos e passarmos pelas mesmas provas que fizemos outras pessoas sofrerem. E quando nos arrependemos, né, porque se não foi nessa vida, foi em outra. É a mesma coisa, querida irmã, as crianças que nascem com deficiência. É a mesma coisa as crianças que nem nasceram já estão com câncer. Como vai explicar isso? Ela não teve tempo de errar. E como é que já está padecendo? Então, aonde nós queremos refletir hoje? Na benignidade de Deus, na colocação, por exemplo, da prece de Cáritas. Senhor, fazei-me instrumentos de vossa paz. Já começa assim, a primeira estrofe. E no final fala o seguinte na prece de Cáritas. Deus, dai-nos o carinho, pura, dai-nos, assim, Senhor, dai-na, porque eu estou querendo pegar uma frase, está no final da frase. Dai-nos a serenidade, dai-nos a humildade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Se somos espelhos de uma humildade que nós estamos lutando através de uma luta diária, constante, que é a reforma íntima, que é a vigilância, todos aqueles que adentrarem na nossa vida e que se aproximarem de nós, nós vamos nos tornar o quê? Um espelho das verdades do Cristo e do caminho que leva a Deus. Então nós vamos nos tornar pessoas detentores de consolo e de preparo para ajudar as pessoas, assim como Estevão, assim como São Francisco de Assis, assim como Madre Teresa de Calcutá, e por aí vai. Obrigado, Wagner. Então agora nós vamos passar para as vibrações, vamos chamar o irmão Christian, Christian, né? Queridos irmãos, então nesse momento nós vamos aproveitar diante de tudo isso que nós pudemos obter hoje, desse aprendizado, desse entendimento, conhecimento, porque assim como Cristo nos falou, conheça a verdade e ela vos libertará. E hoje nós estamos gratos, nessa manhã de sol, de podermos estar aqui com o nosso tempo útil, buscando esse aprendizado. Estamos com certeza recebendo tudo aquilo que é necessário para ser aplicado em nossas vidas. E diante desse conhecimento, diante de tudo que recebemos, é a oportunidade que nós temos também de doar tudo aquilo que nós temos de melhor, com o nosso coração, doar o nosso amor em vibrações, essas vibrações que nesse momento nós vamos dirigir, elevando o nosso pensamento mais uma vez, envolvendo todo o universo, as diversas moradas do nosso Pai, o planeta Terra, todos os países que se encontram em conflito, envolvendo principalmente os nossos queridos irmãos lá de Gaza, a guerra que está correndo lá, entre Israel e Ramá, que possam as nossas vibrações chegar em sinônimo de reconforto e alívio para esses nossos irmãos, que possam as equipes da nossa querida Mãe Maria Santíssima, possam chegar lá, socorrer esses nossos irmãos, tão necessitados de alívio. Vamos vibrando também por todos os nossos queridos
dirigentes, governantes, políticos, que têm uma grande missão pela frente, em especial nosso querido irmão Barack Obama, que tem agora um programa muito grande a ser desenvolvido, planejado, avalizado, lá no plano espiritual, que ele possa ter a força, o amparo, a sustentação de todos nós, através das nossas vibrações diárias, para que ele consiga cumprir aquilo que ele programou, pois a humanidade depende muito disso, que ele possa governar pelo povo, para o povo. Vamos também envolvendo todos os demais governantes, nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva também, todos os governantes, prefeitos, dirigentes que nos envolvem em nossas cidades, fazendo uma vibração especial, porque sabemos da grande missão que eles têm, todos, assim como todos nós. E vamos nesse momento vibrando pelo nosso Brasil, este que foi destinado para ser coração do mundo, pátria do Evangelho, aproveitando a oportunidade para agradecer ao nosso querido anjo das nossas terras brasileiras, Ismael, gerente espiritual do nosso país, a oportunidade de estarmos aqui encarnados, buscando o nosso aprendizado. Vamos envolvendo em luz todos os hospitais, que onde haja um leito de dor, possam chegar as nossas vibrações em sinônimo de reconforto e alívio para todos os trabalhadores do bem que lá se encontram, médicos, enfermeiros, encarnados e desencarnados. Vamos também vibrando por todas as casas de caridade, orfanatos, creches, asilos, albergues, casas de excepcionais, e em especial também essa casa, envolvendo toda a sua diretoria, os trabalhadores, os voluntários, assistidos, todos, pois todos nós somos uma só família em busca de seguir os passos do nosso Mestre. Vamos também envolvendo com muita luz todos os templos, todas as igrejas, de todos os cultos, que continuem a levar a luz do Evangelho de Jesus para todos aqueles que se achegarem junto desses templos, pois essa luz que nos guia, que nos faz mais fortes, mais esperançosos diante das dificuldades que nos rodeiam, instrumentos para o nosso progresso. Vamos também envolvendo nossos queridos irmãos moradores de rua, que possam encontrar o suprimento de suas necessidades através da caridade alheia. Vamos vibrando também pelas nossas queridas crianças, futuro da humanidade. Vamos vibrando muito amor, muita luz, por todos aqueles que nesse momento estejam sofrendo, todos os nossos irmãos sofredores, onde quer que se encontre, os nossos irmãos escravos ainda do sexo, da droga, da maledicência, do álcool, da gula, que possam encontrar o seu caminho reto para o endireitamento. Vamos também envolvendo nesse momento, com muita luz e com muito amor, todos os nossos colegas, amigos, nossos afazeres diários, colegas de escola, de estudo, de trabalho, nossos ambientes de trabalho também, para que possamos ter essa semana que está se iniciando de muita paz, de muita serenidade, de muita luz. Vamos também envolvendo os nossos familiares, amigos, aqueles que estão conosco dia a dia e que permitem que hoje nós possamos estar aqui, tendo esse aprendizado, que estão sempre conosco, nos ajudando, nos auxiliando, e que nós temos hoje a oportunidade de doar aquilo que de melhor nós temos para eles também, envolvendo-os em amor, em luz e em paz, aquilo que é necessário para o nosso espírito. Vamos também nesse momento, se muito importante, nós vibrarmos pelos nossos inimigos também. Nossos inimigos desta e de outras encarnações, que não passam de irmãos nossos, que no passado
nós tivemos o desprazer de prejudicar. E nesse momento nós aproveitamos a oportunidade para pedir perdão. Perdoe-nos, meus queridos irmãos. Naquele momento nós não sabíamos o que fazíamos. Éramos vítimas da nossa ignorância. E hoje estamos aqui buscando, através do nosso dia a dia, da vivência do Evangelho, reparar os nossos erros através do amor. Pois assim como o Mestre nos ensinou, o amor, ele apaga uma multidão de pecados. E vamos também vibrando pela expansão do Evangelho para todos os lares, todas as casas, pedindo a permissão e a licença do plano maior para nos envolver e vibrarmos por nós mesmos. E fazendo, deixando uma vibração no ar, um lindo buquê de flores, que possa a espiritualidade maior aqui presente encaminhar essas vibrações para quem delas mais necessite. Graças a Deus. E agora então vamos agradecer ao Pai essa oportunidade do aprendizado novamente e que nós possamos nos colocar no lugar dos nossos companheiros que se encontram em dificuldades, para não julgar e sim compreender. Muito obrigado, Pai, por esse momento de estudo e estarmos juntos mais uma vez a semana que vem, nesse domingo, para aprender mais uma vez. Obrigado, graças a Deus.